Estrela das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Em tempo real com mais um programa. Tá todo mundo pronto aí? Então vamos lá. Aposentado Presente! Tá forte. Programa esse que é de responsabilidade da Secretaria de Aposentados do Sindipetro RJ, cujo coordenador é o nosso amigo irmão, camarada, bom de bola, bom de briga e bom também de sindicato, Roberto Ribeiro. Obrigado, companheiro Cantal. Boa noite, companheiros internautas que estão nos ouvindo. É um prazer estar junto com os companheiros aqui mais uma vez no nosso programa Aposentado Presente. E hoje nós temos mais uma convidada aqui do programa, que é uma companheira de luta, companheira ex-companheira da Varig, né, que é aposentada. Ex, mas eterna comissária de bordo. Eterna comissária de bordo, uma companheira de comissária de bordo, e que a companheira lançou um livro, né, além de escritora, me parece que a companheira também é poeta e economista, e o nome do livro é Estrela Brasileira, e que daqui a pouco estará falando sobre o seu livro. Além da companheira Cláudia, também temos aqui o companheiro Zé Rezende, já antigo aqui, companheiro nosso de luta, e daqui da Rádio Petroleira. Além deles, o companheiro Paulo Moreira, o homem que não fala besteira, companheiro também da Certeza Aposentado. E de novo aqui o nosso companheiro aqui já, né? Paulo Roberto, aqui junto com Cadeira cativa. Cadeira cativa. Bom, e você, como você bem disse, isso é uma coisa que fica para a vida inteira, né? Comissário de bordo. Hoje está a bordo aqui da nossa Rádio Petroleira e vai contar um pouquinho dessa experiência de vida que se transformou num livro, né, Cláudia? E como é que você se descobriu escritora, né? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Na realidade, eu escrevo desde os 8 anos de idade. Eu comecei fazendo poesia e isso se estendeu pela minha vida inteira. Tinha até como diversão fazer durante os plantões acrósticos para os colegas. E comecei escrevendo crônicas também. E fui frequentar um curso de dizer poesia com a Elisa Lucinda. Elisa Lucinda. Exato. E a partir do momento que ela identificou como sendo de excelente nível as minhas poesias, eu resolvi fazer um livro. Quando eu findei esse livro, eu disse, mas como lançar um livro de poesia num Brasil que nem lê? Quanto mais vai ler uma pessoa desconhecida. Como a situação da Varig já era bastante difícil, eu resolvi então escrever sobre a nossa história. Para poder fazer com que a nossa trajetória ela não fosse esquecida nas nuvens. Né? Porque tudo que nós vivemos é tão rico, vai permanecer para sempre nas nossas lembranças. Só que a nossa história não pertence a só nós, pertence à nação brasileira. Porque nós fomos embaixadores do Brasil nos 4 cantos do mundo. Isso é fato. Não bastasse isso, nós fomos portadores de divisas, responsáveis também pela vinda de divisas para o país. Ou seja, isso não poderia deixar de se tornar público. Lógico que enfrentei extrema dificuldade para fazer com que as pessoas entendessem como é que eu preciso dizer? Entendessem o valor do que estava sendo escrito. Então, foi bastante difícil conseguir uma editora, eu fui atrás de várias, mas foi bastante difícil. A famosa música da Varig, Estrela Brasileira de Norte a Sul. Não é isso? Exatamente. Isso não é isso, é quase isso. Iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Bom, muito lindo. E Estrela Brasileira, foi por isso que foi pela música mesmo? Obviamente.
Com certeza. Não bastasse isso, a Varig era a estrela, né? Da América Latina principalmente, mas ela era a companhia de bandeira nacional. Ou seja, a nossa estrela. Perfeito. E aí, no caso, Cláudio, é um livro só de poesias ou conta história também? É história com poesia? Como é que é o... Conta aí né, um pouquinho dessa construção. O que tem, né, nesse livro, Estrela Brasileira? Não, esse livro não é de poesia. Ele é um livro de narrativa. De poesia, conforme eu disse, não haveria possibilidade de eu lançar um livro sendo desconhecida num país que não lê. Então eu estou trilhando, na realidade, uma carreira de escritora. A história da Varig era fundamental que ela fosse colocada muito brevemente, em função do que estava acontecendo e continua acontecendo com o seu quadro de funcionários. Então, como que aconteceu? Eu fui, na realidade, a terceira torre. No dia 11 de setembro de 2001, eu fui a terceira torre. Eu fui aposentada naquele dia. Então, durante a aposentadoria, em nenhum momento eu abandonei a história que estava acontecendo na Varig. E ao me informar... Já lá em 2001 já estava, né, com problemas sérios. Sim, na realidade, a Varig começa a denunciar a sua queda, digamos assim, a sua decadência em 1979. Só que as pessoas não percebiam. Algumas coisas eram indícios claros. Por exemplo, eu estava morando em Hong Kong em 1995 e nos baseamentos anteriores que houveram lá, o hotel que foi escolhido para a tripulação ficar era o Hotel 5 Estrelas de Hong Kong, o mais bonito de lá. Tanto que os jardins desse hotel foram apelidados de Jardins da Dinda. Você tem uma ideia da beleza que era aqui. E quando eu fui baseada, nós já fomos para um hotel já na borda dos novos territórios. Ou seja, a Varig dava demonstração clara e inequívoca. Estava caindo o padrão. Exatamente. Uma narrativa sem poesia, ainda mais quando você tem uma ligação emocional com o tema do que você trabalha. Com certeza foi uma grande emoção fazer esse trabalho, não é verdade? Você está corretíssimo. É impossível dissociar a poeta da escritura. Ele tem esse lado lúdico, com certeza, mas também tem um lado, assim, como eu vou dizer, bem real, né? Que foge da poesia. Mas para mim foi como se fosse uma catarse, porque ao invés de eu entrar na depressão profunda, como a maioria de nossos colegas embarcou nessa nave difícil de se sair, que ela faz água mesmo, ou então ela perde a pressurização, falando em avião, a escrever me salvou. Então a literatura me salvou, a Varig me salvou mais uma vez. Mas pouquíssimo tempo, porque eu vi um anúncio da Varig e embarquei nessa onda. Né? Levantou voo, né? Levantei voo. E como você, o nosso querido Zé Rezende também, sabe muito bem dessa magia, desse toque, né, fantástico que é a arte de voar. Depois que você voa pela primeira vez, é a mosca azul, né? Está contaminado, nunca mais para de voar, nem que seja na imaginação a gente voa. Pois é, com certeza. Por isso que eu te digo que esse dia da minha aposentadoria foi muito forte para mim. Nesse período eu entrei em depressão. Entrei em depressão e fui fazer o caminho de Santiago. Só que ao subir o Morro do Perdão, ali eu estourei nos joelhos e foi muito complicado. Mas no meu retorno eu tinha certeza que eu tinha que fazer alguma coisa por tudo que a Varig me deu. Por tudo que a Varig, eu digo, o corpo funcional, não é? Né? O corpo funcional da Varig era uma família. Tanto que a Varig era a única empresa considerada como uma instituição mesmo no Brasil. E isso se traduz, assim, por exemplo, nós tínhamos familiares e amigos que queriam também pertencer à Varig. Só existiam duas empresas que tinham listas de espera. Era a TV Globo e a Varig. Sendo que a Varig, ela te possibilitava ir para qualquer lugar do mundo. Né?
Eu morei em vários lugares do mundo e essa família que se formou, eu devia. Eles tinham esse crédito comigo, né? E eu tinha esse débito com eles. Morou também em vários países, como ela acabou de narrar aqui, no próprio Japão, China. E aí, cada hora tem uma surpresa, né? Além da comissária que a diz para sempre, né? Comissária de bordo, policial. Aí, olha, e a gaúcha. Então a companheira também é gaúcha, no sorriso ali. E aí eu vou entrar aqui um pouquinho, até em algumas perguntas, talvez saindo um pouquinho, entrando até na parte, talvez, política. Quanto tempo você trabalhou na Varig, companheira Cláudia? Eu trabalhei 30 anos. Para ser precisa, foram 29 anos e 30 dias, ou seja, 29 anos e um mês. Bacana. E quais foram o cargo que você ocupou aí na Varig, na empresa, além de comissário, eu acho, né? Claro, quais foram os outros cargos? Eu acho que eu passei por todos. Isso. Foi muito interessante a minha vida profissional. Eu comecei como comissário auxiliar da Nacional, aí depois eu fui para Internacional. Na Internacional eu fui chamada também para participar de uma chapa da nossa Associação de Comissários de Voo. Depois eu fui para supervisora de cabine, chefe de equipe. Nesse ínter eu também já tinha sido chamada para trabalhar como assessora dos equipamentos na URCA na época. E depois, quando eu estava morando em Los Angeles, eu fui convidada pelo diretor para ser a assessora dele, junto com o gerente de serviço de bordo, que era o comandante Sérgio Gomes, uma pessoa fabulosa, mas era para eu ficar responsável pela disciplina. Isso foi bastante difícil para mim, porque eu tinha que praticamente vestir a pele de um ídolo da Varig, que era Alice Klaus, que na realidade nos ensinou tudo de disciplina e hierarquia. Então, você pegar uma empresa, um grupo de comissários que já tinha perdido um pouco o rumo, no sentido de disciplina, foi muito estressante. É a Associação dos Comissários da Varig, né? Associativo. Exatamente. Bom, mas aí, mesmo sendo associação, nós temos uma parte aí, a questão social, lazer, etc. Mas tem hora que você, mesmo em determinada associação, você tem que defender alguns direitos do trabalhador. Lá também. Então não deixa de ser também uma multiplicadora de opiniões e até ativista. Agora, para finalizar aqui as perguntas, e quando que você se aposentou, Cláudio? Eu citei anteriormente, eu citei no dia 11 de setembro de 2001. Certo. Terceira turma. Você chegou a falar meio, comentou, mas a gente fica aqui. Mas é bom sempre ouvi-la e é um prazer estar conhecendo você aqui no nosso programa. Você está divulgando o seu livro. Eu gostaria que você falasse um pouco mais então do seu livro. O que ele tem de conteúdo e por que nós devemos comprar o seu livro e ler o seu livro? Eu acho que o leitor ele vai ficar encantado que ele vai fazer uma viagem comigo. Eu começo falando sobre a experiência de você. Eu entrei na primeira classe. Também. Dessa vez é em primeira classe, com certeza. Eu entrei na Varig, eu tinha 19 anos, uma menina. Eu tinha vindo de Porto Alegre, uma cidade que não tinha acesso a todas as coisas que o Rio de Janeiro tinha, não é? Então, o primeiro choque cultural que eu tive foi exatamente esse. Você sair de uma cidade dita pequena, de um grande centro cultural. Durante esse período, que a gente ficou mais ou menos 3 meses e meio de curso, foram cursos intensos, onde, entre outras coisas, a gente aprendia a fazer pato. Mas pato mesmo, não era com boneca, não. Era na casa da mãe pobre, se eu não me engano, e o aprendizado foi muito intenso e muito grande.